Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. É sempre uma honra e uma alegria servir a essa casa e a essa causa. Na palestra anterior, a gente falou sobre o comportamento e a concentração no momento da reunião mediúnica, né? Na casa espírita. Hoje a gente vai falar sobre a conduta espírita. A gente sempre se pergunta, a gente sempre busca ter orientação nos ditames de como ser melhor, como servir melhor, como trabalhar melhor, né? Como se melhorar, os caminhos que a doutrina nos indica. Mas, de alguma sorte, tem muita gente que acaba não buscando. Tem gente que, por acreditar em reencarnação, já se diz espírita, e a coisa é um pouco mais aprofundada, a coisa é um pouco mais séria. O que a gente vai trabalhar aqui hoje é um conjunto de lembretes para uso pessoal. São vários tópicos, cada tópico teria bastante para se desenvolver, mas o tempo é estreito. Então, são coisas para a gente meditar, correto? Para a gente, né? Não são assim diretrizes absolutas para cada um. Tem que fazer isso, vai fazer aquilo. Não. É um estudo em conjunto, correto? Amigos, ao espírita cabe sempre a prudência nas relações, nas falas, no trato com as pessoas no dia a dia, nas ações, nas decisões. Eu trouxe uma frase aqui do André Luiz. A imprudência constrói o desajuste. O desajuste cria o extremismo e o extremismo gera perturbação. E olha o que a gente está vendo hoje, consequência de extremismo no mundo inteiro. Literalmente. Né? O espírita deve sempre, a todo momento, distribuir alegria, ser luz por onde passa, distribuir otimismo, levar alívio, levar esperança, levar consolo. É uma doutrina consoladora. É o consolador prometido por Jesus. Então esse deve ser o dever de cada espírita, levar esse consolo, levar alívio, levar apoio. Né? A gente deve trabalhar para sermos espíritas ou sermos cristãos em qualquer local. Porque a vinha do Senhor é o mundo todo. Então não adianta a gente ser um bom cristão, um bom espírita dentro da nossa casa ou dentro do templo religioso. É importante a gente ser na vida, ser lá fora. E isso envolve uma série de coisas, por exemplo, cordialidade para com todos. Notadamente, as pessoas estranhas ao nosso convívio, um porteiro de um prédio, uma pessoa que te atenda em uma loja, alguma coisa assim. Você vai no hotel, você convive ali com pessoas, por exemplo, da arrumação, da limpeza, da segurança. Existem profissões que são nobres, mas que não são tão dignificadas assim pela sociedade. Né? Tem representatividade, mas fica um pouco à margem. Não é? Então a gente toma muito cuidado. Motoristas de aplicativo, de táxi, de ônibus, tá certo? Cordialidade para com essas pessoas. Pessoas que cruzam no nosso dia a dia. A gente deve colaborar na higiene da via pública. É um problema lixeira. Já tentamos lixeira de todo tipo. Já tiveram pelo centro da cidade, por exemplo, lixeira de metal, lixeira de concreto. Hoje em dia tem aquelas lixeiras enormes que pegam uma vaga de carro inteira. Ainda esse final de semana passada, eu passando em frente a um prédio, o cara mudando, ele catou a lixeira e ficou tipo assim, aqui não vai ficar, estava levando embora. Em frente da casa dele, do prédio dele, estava levando a lixeira embora, mudando de lugar. É um problema, o lixo é um problema. Em Campinas, a gente produz 1 quilo de lixo per capita por dia. Então, é muito. Então, a gente tem que tomar cuidados necessários com o que a gente possa fazer na limpeza da via pública, na manutenção, mas também no descarte do lixo, o lixo compactado, o lixo, separar lixo, tá certo? O lixo para reciclagem. Se você pegar um exemplo básico, por exemplo, que uma sacolinha de supermercado, que é basicamente o que a gente usa para nosso lixo, caiba 3 caixinhas de leite, na hora de descartar, se você amassar bem aquilo, pode caber 4, pode caber 5. Isso significa menos lixo na natureza, menos plástico, perdão, na natureza. O plástico pode levar até 200 anos para se decompor. E a gente usa plástico para lixeira, né? Respeitar os direitos alheios em tudo, no trabalho, no lar, no templo, na escola, em qualquer lugar.
Tem aquele ditado que diz que o nosso direito acaba quando começa o do próximo. Então é importante observar isso. Saudação fraterna, manter a educação em todos os locais, né? A gente tem dias que são difíceis, às vezes semanas que são difíceis, às vezes uma fase inteira da vida que é difícil. Ninguém tem nada com isso. Ninguém tem nada a ver com nossos problemas. Então a gente não pode manter aquela coisa. Às vezes, por exemplo, você está no trabalho, o teu chefe chega, de longe você olha e fala, nossa, tá azedo. Hoje vai ser difícil. Ou a mãe, o pai, o marido, a esposa, de longe você já percebe. Então, toma cuidado para que nós não sejamos o azedo que todos notem de longe. Nossa, hoje está azedo. Hoje está azeda. Vamos prestar muita atenção nisso. A caridade e a educação não exigem nenhuma circunstância especial. Evitar o luxo, buscar viver na simplicidade, com humildade. A gente precisa prestar atenção no que a gente possa eventualmente estar acumulando. Como é que anda o nosso guarda-roupa, nossa despensa, nossas gavetas, porta-joias para as mulheres? Será que não está em excesso? Será que não tem coisa ali que poderia eventualmente ser dividido? Será que a gente não tem uma peça ali que a gente está esperando faz 5 anos para ver se volta a servir? Então tem que se tomar muito cuidado. O Chico dizia, poxa, a pessoa tem 35 pares de sapato. Será que ela tem 70 pés? Pessoa, por que eu vou ter 5 casas se eu só consigo ficar em uma? Isso é fato. A gente deve se lembrar que Jesus orientou que a gente deve buscar construir tesouros no céu. Porque no céu o bandido não rouba e a traça não rói. Enquanto a gente quiser acumulando tesouros na terra, eu consegui passar a vida inteira, o bandido não levou, mas a traça vai roer um dia. A traça ou o cupim, ou o que for, vai roer. A paciência. Paciência é um tópico que daria aqui uma preleção inteira. Não temos tempo, mas todo mundo entende, devemos observar isso. A paciência, notadamente, com as faltas alheias. Às vezes, a pessoa do nosso convívio, ela está, na nossa opinião, muito aquém do que a gente gostaria. Mas pode ser que ela esteja dando o máximo que ela consegue. Ela está no limite. Então a gente tem que ter paciência, né? Chico também dizia, nós devemos ser severos conosco e brandos para com o próximo. É importante observar isso. O cristão, o espírita, deve buscar o certo, buscar o caminho do bem, sem descanso. A gente não pode se submeter a atos menos dignos. A gente deve pensar, a gente deve planejar. A gente tem que tomar cuidado com o que é de sopetão. A gente não pode, não deve se expor a tentações. A pessoa tem problema, por exemplo, com bebida. Então, que ela evite de ir a um lugar onde vai estar exposto, oferecido, né? A pessoa tem problema com alimentação, com doce. Então, não vai aonde tem a fartura. Tem dia que quem nunca falou, escutou falar, eu vou comer esse pastel, vai me dar uma azia. E pega o pastel para comer. Quem nunca? É comum isso. Então, a gente não deve se expor a tentações. Ou evitar o máximo possível. A Anete Guimarães diz que a tentação é um desejo que tem que ser saciado imediatamente. E é literalmente isso. A gente tem que prestar atenção no nosso comportamento nas enfermidades. Existem enfermidades de trato mais longo, mais difícil. Então, a gente tem que ter fé, tem que ter resignação. Não pode ter queixumes, revolta. A gente não pode se tornar um fardo para outras pessoas, né? Cada prova tem uma razão de ser. Da mesma forma, quando uma outra pessoa está doente, alguém do nosso convívio, algum conhecido, amigo, parente, enfim, a gente tem que ter um comportamento de oração, de fé, de apoio, né? de amparo, de otimismo, de bom ânimo. Você não vai curar aquela pessoa, mas você pode ajudar ela a carregar o fardo. Né? A carregar essa dificuldade, ajudar ela a superar, ajudar ela a ter ânimo. A gente deve ter um comportamento muito sério perante os desencarnados. Comportamento de respeito, tomar muito cuidado com o que a gente fala. Tá? Eles, libertos da carne, eles têm uma sensibilidade muito maior do que o que a gente possa imaginar. Então, muitas vezes o sofrimento deles, por nossa causa, que é muito grande.
Para quando a família fica chamando, fica pedindo, me ajuda, me ampara, me abençoa, me ajuda a tomar uma decisão, não sei o quê. Eu não sei, eu já atendi casos na mesa de espíritos em profundo sofrimento por causa disso, por causa da família chamando, retendo, sofrendo. Tem um caso clássico no nosso lar, que o espírito lá está com tanto sofrimento por causa da família, que chega num extremo que eles não têm o que fazer, eles falam, o diretor lá, fala, vamos arrumar problema para a família. Um desemprego, um acidente, coisas desse nível, que eles possam se distrair com um problema sério para deixar o desencarnar em paz. Então tem que tomar muito cuidado. É óbvio que a saudade toca, é justo. São pessoas com quem a gente conviveu, a gente aprendeu, a gente andou junto. Mas se você eventualmente perde uma pessoa hoje, você ainda vai ficar aqui por 50 anos, por 50 anos você vai ter a emoção, o carinho, a lembrança, o aprendizado. Você vai falar, poxa, ele teria falado isso, ele teria feito isso, eu aprendi isso com ele. Às vezes depois de 30, 40 anos você entende, nossa, eu entendi o que minha mãe estava falando, o que meu pai estava explicando. Então, uma posição de respeito. Muito cuidado em velório e enterro. Muitas vezes o desencarnado pode estar presente ali, em profunda perturbação. Então tem que ter uma atitude de oração, de respeito. Não é lugar para se tratar piadas ou fazer tratos comerciais. É um ambiente muito sério. E muitas vezes, a gente vê notadamente a pessoa que não quer estar ali e deixa bem claro que não quer estar ali. Mas a gente deve fazer a nossa parte, com correção. Ao espírita, deve-se obedecer às leis. Eu vou dar um exemplo aqui, que é uma coisa muito conhecida por todos. Hoje em dia fala-se muito na indústria da multa. Mas veja bem, existe uma lei estabelecida, regulamentada. Você não pode estacionar nesse trecho aqui, é proibido. Você estacionou ali, você foi multado, não é a indústria da multa. Você desobedeceu a uma lei. Mas foi um minutinho. Beleza, eu posso tocar corneta no seu ouvido por um minutinho? Então, um minuto inteiro, uma corneta no seu ouvido? Então, a avenida tem radar. Sim, Campinas tem radares há mais de 20 anos. Radar de velocidade. Então, é regulamentado, tem aferição temporária dos radares, né? Tem sinalização da velocidade máxima. Então, você passa acima da velocidade, não é indústria da multa. É não observância. Você estava no celular, você estava distraído, você não estava observando a sinalização, porque ali fala, tem radar, 50 por hora, 60 por hora. Então, e veja bem, obediência às leis. Tá? É só um exemplo. Mas eu vou mostrar para vocês o nível que a espiritualidade considera que nós devemos observar as leis. André Luiz, 1960. O espírita deve buscar a quitação com o serviço militar, mesmo quando chamado a integrar forças ativas da guerra. O quê? O espiritismo está mandando para a guerra? Não. Está mandando obedecer à lei. A lei do nosso país diz que os homens, no ano em que completam 18 anos, têm que se apresentar nas Forças Armadas. Se ele for chamado até o ponto de ter que ir para uma guerra, nunca existiu uma guerra que chegasse a algum lugar antes do que Deus. Então, se é a lei do país, deve ser observada assim. É nesse nível que a espiritualidade considera a observância às leis. Muita atenção com as crianças. O ensino religioso para uma criança pode poupar enormes dissabores no futuro. Porque pode ajudar a criança na construção do seu caráter, a enfrentar melhor os desafios da vida, ter mais respostas para os problemas da vida. A gente vê hoje uma geração que está com dificuldade de lidar com frustrações hoje em dia. Então, é fundamental. Todas as religiões, sem exceção, têm ensino religioso para a criança. Tem evangelização. Todas. É fundamental. E Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, pois dela é o reino dos céus. Então, isso é fundamental. E a nossa atitude de respeito, de cordialidade, tomar cuidado com a agressividade. A gente não sabe o mapa kármico daquela criança. Então, a nossa agressividade pode fazer aflorar coisas antes do momento, ou coisas que não deveriam ser afloradas. Tomar cuidado para a gente não estar criando reclamão, crítico, porque tem uma coisa, todo mundo que é pai e mãe sabe, eles não escutam o que a gente fala, mas presta uma atenção no que a gente faz, que é fenomenal, né? Eles são verdadeiros sentinelas. Então nós temos que fornecer exemplos de dignidade. E uma outra coisa, que fique muito claro, a escola dá instrução, quem dá educação é a família.
Não se pode terceirizar a educação para a criança. A instrução é para instituição especializada. A família da educação. Queridos, respeito aos anciãos. Todo templo religioso tem os seus anciãos. Todo lar, toda família tem os seus anciãos. Toda empresa tem os seus anciãos. Devem ser respeitados. Certo? Eu trouxe uma frase aqui do Orlando Vilas Boas, sertanista e expedicionário. Orlando Vilas Boas, ele e seus irmãos, eles são responsáveis por mais de 40 cidades do país, que se formaram em volta de acampamentos e aglomerações que eles fizeram e acabou virando cidade. E ele disse o seguinte: na tribo, o adulto é o dono da aldeia, a criança é a dona do mundo e o velho é o dono da história. É lindo isso. Então é importante que a gente respeite os anciãos, eles não podem ser esquecidos. O perdão incondicional das ofensas, por perdão dar uma palestra inteira, como já tiveram várias aqui, de vários palestrantes, é óbvio, não dá para discorrer, mas o quanto Jesus mostrou isso, intensificou isso, falava do perdão 70 vezes 7, o quanto ele ressaltou a importância do perdão. Gente, a mágoa que a gente possa carregar é um peso, é um fardo muito grande. Imagina você tentar carregar um carro, um automóvel, é impossível. E a mágoa se torna isso. Ela vai se tornando um fardo difícil de ser carregado. Cuidados com o corpo. O corpo é o primeiro empréstimo de Deus quando a gente entra na vida. Então a gente deve manter higiene, deve tomar muito cuidado com a saúde, evitar todos os excessos, cuidado com álcool, cuidado com toxinas de tudo quanto é espécie, cuidado com tóxicos mesmo, cuidado com a alimentação, sexo desregrado, medicamento em excesso. Tem que se tomar muito cuidado, é muito sério. Hoje em dia a gente tem as campanhas de prevenção, que nem agora Novembro Azul, Outubro Rosa, por causa que, por exemplo, o câncer, se descoberto no começo, ele tem fácil tratamento, mas depois vai dificultando. Então, por exemplo, o homem fez 45 anos de idade, tem que fazer lá o exame de próstata, tem que fazer o exame de sangue, tem que fazer o toque retal, tem que fazer os dois e tem que fazer todo ano. Existe casos, por exemplo, obesidade, risco aumentado, pele negra, risco aumentado, casos na família, pai, irmão, risco aumentado. Não é grupo de risco, mas é risco aumentado. Aí vai ver, morreu de câncer na próstata. Por quê? Porque não aguentou piadinha de criança. Então as campanhas estão aí para que a gente cuide da saúde, cuide do corpo, cuide da visão, cuide da audição, cuide de tudo. E é importante. Com relação à alimentação, da qual a gente deve se precaver, todo mundo já sabe a história do suicídio indireto, né? Que acontece, o André Luiz chega em nosso lar como suicida. A gente fala, mas eu não me suicidei. Mas você bebia muito, você fumava muito, você se alimentava mal, você dormia pouco, e blá, blá, blá. Né? Foi acabando com o corpo antes da hora. E ele mesmo diz que grande número de pessoas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. O espírita deve buscar incansavelmente o equilíbrio, tomar cuidado com emoções exacerbadas. Então, teve um terremoto, teve um vulcão, teve um tsunami, teve um Brumadinho. A gente não pode se deixar emocionar, tem que se tomar cuidado. Porque, por exemplo, também em nosso lar, a dona Eulália, mãe do André Luiz, ela diz que mesmo a alegria excessiva pode perturbar, porque causa desequilíbrio. Então, mesmo a alegria deve ser equilibrada. E o governador de nosso lar também diz: a ansiedade não constrói e a aflição não edifica. Então, buscar o equilíbrio. Dedicar-se ao dever com disciplina. A gente deve se dedicar ao nosso trabalho, às nossas tarefas, à nossa atividade, com correção, com honestidade, com respeito. É muito importante, por exemplo, aqui, nós temos aqui hoje uma atividade mediúnica. Às vezes, o mentor da pessoa, ele bota tanta fé que ele fala, poxa, eu vou começar uma atividade mediúnica com essa pessoa. Mas tem casos que o mentor precisa de uma semana inteira para saber se você vai na reunião ou não. Então, a gente deve ter muita disciplina nesse aspecto. Notadamente, quem tem mediunidade mais ostensiva. Isso é muito sério. A gente deve trabalhar onde a gente foi chamado. Existem limitações financeiras, limitações cognitivas, culturais. Às vezes você pode estar sozinho na sua fé porque você não tem o apoio da família. A gente deve fazer o máximo aonde a gente estiver com o recurso que a gente tem, com o conhecimento, com a ferramenta que a gente tem dentro do possível. Não é fazer muito, é fazer o que pode ser feito.
O verdadeiro espírita nunca pode perder a oportunidade de fazer o bem. Queridos, mensagem de André Luiz, referente ao comportamento espírita nos embates políticos. Eu vou ler integralmente, para ninguém falar que eu botei a minha tinta aqui. Eu vou ler textualmente. Se a paixão entra em campo, a sombra anda em torno. Estamos falando de política. Distanciar-se do partidarismo extremado. Por nenhum pretexto, condenar os que detêm responsabilidades administrativas públicas, mas sim orar em favor deles, a fim de que se desincumbam satisfatoriamente dos deveres assumidos. Quem garante a nossa postura se a gente manipulasse ou manuseasse as verbas que esses caras manuseiam? Quem garante a nossa postura se a gente tivesse que tomar as decisões que eles tomam, se a gente sofresse as pressões que eles sofrem? Então, o nosso papel, não importa quem esteja lá, é orar por eles e respeitar e fazer a nossa parte dentro do possível. Cumprir com os deveres de cidadão eleitor, escolhendo os candidatos segundo a consciência, sem, contudo, enlamear-se nas malhas do fanatismo. Ele põe aqui o fanatismo como lama que nos suja. E situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Ou seja, no campo da política, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tiver lá uma formiga ou o anjo Gabriel, não importa. Na segunda-feira a gente tem o nosso horário de trabalhar que não muda. A gente tem o nosso dever na casa, na família, no trabalho, no templo religioso, na sociedade, onde for. Isso não muda. Isso não é político quem determina. O espírita deve estancar o mal. O mal pode chegar até nós na forma de uma piada de baixo calão, uma fofoca, um comentário maledicente. Ele pode chegar. Hoje em dia tem vídeo, tem meme. Ele passar para frente cabe a nós. Você não sabe o que você vai receber de um amigo seu, de uma mensagem, de uma conversa, de um telefonema. Mas passar aquilo para frente cabe a nós decidir. Então a gente deve estancar o mal. Olha o que está escrito aqui hoje. Devemos ser as estações terminais de toda a fofoca. A fofoca chega aqui, mas ela para aqui, não continua. Estou encerrando. Aproveitar o nosso tempo de maneira útil, com leitura, com estudos, com música boa, com visita a enfermos, ou aqui, por exemplo, uma entidade como a nossa que cuida de idosos, ou outra, às vezes no seu bairro. Aproveitar o nosso tempo de maneira útil. Um estudo dentro da sua profissão que possa melhorar o seu trabalho, né? As obras básicas devem ser lidas o quanto mais a gente puder para sempre. Leia e releia, e leia e releia, porque essa é a orientação de todos os espíritos. Né? Falar, eu vou lá, tudo bem, legal, eu tomo um passe depois, perfeito. O passe faz parte da terapêutica espírita, mas não promove a autoiluminação. Né? Respeitar todas as crenças, porque a verdade é uma só e ela está acima de todas, inclusive acima da nossa. Todas as crenças vão chegar na mesma verdade, então todas devem ser respeitadas. Dentro daquela religião, o que importa é se aquela pessoa, baseada naquilo que ela acredita, se ela tenta se tornar uma pessoa melhor. Na sociedade, na vizinhança, na família, ela tenta ser melhor dentro do que ela conhece. É isso que a espiritualidade ressalta. Isso é importante. Se ela acredita naquele credo, aquele credo faz bem para ela. Mas um dia ela vai chegar na mesma verdade que nós vamos chegar. A reforma íntima, né? Isso é observado por todos os espíritos, por quê? Porque de onde eles estão, eles têm uma visão mais ampla do que a nossa. Então, se eles ressaltam a importância disso, é porque eles sabem o que eles estão falando. Queridos, só uma perguntinha. Quem crê no Espiritismo, por favor? Muito bem. Nos dizeres de Emmanuel, quem crê apenas admite. A pessoa que entende, ela vibra, ela vive, ela sente, ela transmite. Certo? Então é esse o nosso trabalho de hoje. Não basta admirar o Cristo, nós devemos segui-lo de perto. A gente tem que tomar cuidado para não ser o melhor, mas para fazer o melhor que a gente possa. E mais importante do que ser bom no que a gente faz, é nós sermos corretos no que a gente faz. Essa é a nossa pincelada de hoje. E eu finalizo com a orientação de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações infelizes. Muita paz. Que assim seja.